Está começando o Talkando Podcast, diretamente aqui de Dublin, na Irlanda. Eu sou o Thales Andrade, juntamente com o meu... Muito boa noite, meu querido. E aí, meu pulinho? Tudo na paz, você? Tudo na pista. Terceiro episódio de março. Lindo. Estamos aí. Hoje é dia 20 de março. Estamos com quem? Essa é de casa já. Essa é de casa. Essa já começou já o podcast dela aqui. Agora eu já sou de casa. Estamos com a Juliana Calaf, senhoras e senhores, no Talkando Podcast. Esse episódio está sendo gravado, mas porque nesse exato momento eu estou nas Filipinas, né? E a gente gravou esse episódio especial, né, do mês da mulher. Então, só com mulheres esse mês de março. E a Ju vem aqui hoje conversar com a gente. Seja bem-vinda, Ju. Muito obrigada, que delícia. Muito obrigada pelo convite. É um prazer. Oi, gente, tudo bem? E a gente que agradece te receber aqui, é uma honra. Obrigada. Antes da gente começar, deixa eu dar um recado para você que está vindo agora e não conhece o Talkando. O Talkando Podcast é uma conversa para fazer você pensar um pouco fora da caixa e te motivar a sair da sua zona de conforto e mudar de vida. Todo mundo que veio aqui fez isso. Mudou de vida e vem aqui contar a história para você se inspirar também. Então, se você não está inscrito, se inscreve agora no nosso canal, liga o sininho, dá o seu like, comenta também nesse vídeo, que é muito importante, para o YouTube entregar para mais pessoas o nosso conteúdo. E também, se você não nos segue a gente lá no Instagram, no TikTok e também nas outras redes sociais. Todos os nossos arrobas são Talkando Podcast. E também temos o nosso site também, que tem o nosso blog e a nossa lojinha lá online, onde você consegue também comprar as nossas canecas. Tem 4 modelos de canecas lá no nosso site, talkandopodcast.com. Quero agradecer aos nossos patrocinadores. Temos o The Boteco Pub, que é um pub-restaurante com mais de 50 opções no cardápio de comida brasileira, comida de boteco, e pizza napolitana e muito mais. E nos finais de semana tem shows ao vivo de pagode, sertanejo. Sábado e domingo é certo de ter o pagode ou sertanejo lá. E também tem stand-up comedy também ao vivo lá no The Boteco. E você pode pedir tudo isso pelo Deliveroo, né? Que aí você vai ter todas as suas porções de boteco na sua casa e vai poder se deliciar até assistindo o Talkando Podcast com a comidinha gostosa do The Boteco, não é não, Pilinho? Exato aí. Isso aí. Então, The Boteco, mais informações no The Boteco, até para mim, para você quiser fazer o seu evento, curtir seu aniversário, casamento lá no The Boteco. É um ambiente super tranquilo para seus amigos e familiares, beleza? Recomendação total do Talkando Podcast. Também temos a Visas Ireland, que é a empresa especializada no sistema de imigração irlandês, com mais de 16 anos de experiência aqui na Irlanda. E desde 2021 foram aplicadas mais de 500 permissões de trabalho e todas elas foram aprovadas. 100% de aproveitamento nos últimos 4 anos da Visas Ireland. Então é eficiência, uma empresa de confiança que trabalha muito sério. E vem aí mudando a vida de muitas famílias. Só em janeiro, Ju, desse ano, foram 30 aplicações aprovadas. Quase uma por dia. Só em janeiro? Só em janeiro. Isso é muito bom. Então, se a gente recomenda é porque a gente confia e Visas Ireland... Eita, Lula. Visas Ireland. Eu tenho que fazer... Eu tenho que fazer a fono. Visas Ireland. Nice. Também temos o Gaúchos Açaí. Para você que tá querendo aquele sabor e cremosidade que a gente só encontra no Brasil, no Gaúchos Açaí você encontra o melhor açaí daqui da região, mais saboroso, mais cremoso e muito mais assim, aquela coisa assim que dá aquela nostalgia, sabe, de você estar lá naquele calorzinho do Brasil. Lógico, aqui não é calor, mas você também consegue se refrescar com o açaí daqui e só você encontra no Gaúchos Açaí. E se bater aquela vontade de comer algo salgado, temos também o Gaúchos Dog. Os famosos cachorro-quente do Gaúcho. E no Gaúchos Açaí, os cachorro-quentes são exclusividade. Tendo o famoso lá o de Brazuca, que é o original do Brasil. Com purê, batata palha, com milho, ervilha, azeitona. Aliás, que delícia isso, hein? Valeu, Gaúcho. É isso aí, ó. Gostou. Só no Gaúchos Açaí. E para você poder se deliciar desse açaí aqui, ó, que está aqui comigo, que eu vou tomar durante esse episódio, você vai lá no Shopping Gervis, aqui no centro de Dublin, ou no Tala Square, lá em Tala. Beleza? Mais informações dos nossos patrocinadores, tudo aqui na descrição desse vídeo, no QR Code que estará passando na sua tela aí no decorrer desse episódio. Também temos 2 canais de apoio. Caraca, muito recado, mano. Tem que diminuir isso aí. Bora, vai pros recados? Muito recado. Também temos 2 canais de apoio, que é o Buy Me a Coffee e o Apoia-se. Então, com R$10 aí por mês, você nos ajuda a manter a luz acesa e a trazer convidadas incríveis como a Juliana, que está aqui conosco. Todas as informações estão na descrição desse vídeo, dos nossos patrocinadores e também dos nossos canais de apoio.
Acho que é isso, né, Pupilo? Ah, tá, não tem como, não é ao vivo. Hoje não tem Não chat. não tem o chat. Mas deixa sua mensagem aí pra Ju Mas assim, nos comentários. quando esse episódio estiver sendo Agradecemos. transmitido, vai ter um live chat lá. Então o Isso. pessoal fala, É mesmo? interage Ah, lá. é. Pronto. Interage aí com a gente, você que tá assistindo agora aí, na nossa Premiere. Então é isso, né, Pupilo? Vamos de papo, né, com a Simbora Ju? de papo. Vamos de Estamos hoje com a Juliana Calaf. Deixa eu te apresentar. Ai, deixa. Claro. A Ju é jornalista, publicitária, atriz e agora podcaster. Ah, Ju, seja bem-vinda ao Toqueando Podcast. Muito obrigada. Uma honra te receber aqui. E é isso, vamos de papo. Como é que você vamos está, de Ju? papo. Eu tô bem. Nossa, e gente, de novo, eu tô bem. Eu falo, né, a primeira vez, o primeiro episódio do Brazuca Elas foi um episódio da Bia me entrevistando. E eu comecei o episódio assim, nervosa. Eu falei, meu Deus, quando é sobre a gente é outro rolê, né? É outra coisa, é muita coisa. Mas assim, até hoje, né? Até o dia desse episódio aqui, você hoje tá completando, tipo, os dois lados da mesa, né? Já tá completando os dois lados da mesa. E É aí? interessante. É muito gostoso, é muito gostoso. Eu acho que, assim, o podcast tem sido uma experiência nova aqui pra mim, né? Cheguei aqui, tô com essa galera, gente, eu talqueando, o pessoal a Bia, né, do Eu Engenheiro, e a gente tá aqui num grupo muito gostoso, né, batendo um papo e trocando ideias, é muito legal. Eu sou nova, sou a filhota nova aqui dessa turma, e tô com o Brazuca Elas. E aí tá nesse lugar de mesa, Aqui, ó, o Brazuca Brazuca Elas Elas. Tá nesse lugar de mesa hoje pra mim. Tá legal aqui, Pupilo? É um pouco diferente, mas eu adoro um challenge, né? Eu adoro alguma coisa que dá aquele frio na barriga. Quando a gente perde o frio na barriga, sei lá, né? A vida fica um pouquinho sem graça. Sim. E aí eu vou seguindo. Rapidinho, desculpa te cortar. A voz dela é maneira, né, mãe? Uma voz de podcast, Agora que né? eu tô prestando atenção aqui, Opa! né? Que eu não tinha escutado. É porque tu tem que escutar no fone. Tu escuta no Tem que fone escutar assim? no fone, Eu escuto ela cantando, a gente grava as coisas. Caraca aí. Boa, né? Tem maior voz de podcast, mas que tu tem futuro, hein? Obrigada. Desculpa te agradeço, eu interromper, desculpa te agradeço. Pô. Esse é o objetivo, né? Mas então, é um lugar diferente. Esse lugar da fala. E você falou uma coisa interessante, né? Da fala. Acho que a fala também é um processo de desenvolvimento, né? O quanto que a gente precisa acostumar a gostar da nossa própria fala, porque a voz, ela é um lugar de muita coisa, né? Não é só um som, né? O próprio som, ele tem muita coisa, muito movimento atrás disso. Então, tá sentando nesse lugar de um podcast, num lugar de entrevistadora, né? Que o Brazuca Elas, eu consigo bater um papo com as meninas. Pra mim, é um aprendizado muito gostoso, porque você ser ouvinte, você receber essa troca e você poder continuar essa conversa e aprender, né? Com tantas histórias reais, assim, pra mim é uma delícia, tá sendo muito gostoso. E tá aqui hoje também, eu falei, meu Deus, eu já tô sendo entrevistada. Como é que foi que começou a sua carreira, assim, nessa área, assim, vamos dizer, de Tá. jornalismo, comunicação? Tudo, né? Comunicação, Comunicação. né? Cara, eu acho que... Eu fui cair a ficha, assim, que eu virei comunicador, foi recente, foi quando eu fui convidado acho que pela embaixada. Aí alguém falou assim, os comunicadores aqui e tal. Depois eu postei assim, eu falei, caramba, me tornei um comunicador. A gente tem um Silvio Santos aqui, hein, gente? Amém. Preparem pro futuro. Mas oi! Amém. Mas Pô, recebo, ó. recebe. Amém. Só vai. Eu acho que a comunicação, Trick, porque eu sou uma pessoa que sou muito comunicadora, mas eu sou também um pouco introvertida, né? Vamos dizer assim, introspectiva. Então, eu acho que isso, desde da infância, assim, eu já encontrei esse meu lugar da comunicação de uma forma artística, né? Então, eu me lembro que na escola, assim, a coisa que eu mais gostava eram as aulas de artes, né? De pintura e a de teatro. Então, eu fiz teatro a escola, o período de educação que a gente tem, né? Não sei se é um pouco diferente agora, mas ali da primeira, que era até a 8ª série, todo esse período foi artístico, né? Legal. Então, já na época ali da escola, eu já identifiquei o que agradava o meu coração, assim, né? Um pouquinho, o que agradava a minha alma. Mas eu não gostava muito de conversar, não. Eu sempre gostei do lugar da arte sendo expressiva em outros lugares, né? O lugar de se pintar, de atuar, de trazer contos, né? Eu digo, talvez... Esse lugar da fala agora tá sendo novo, tá sendo muito interessante. Muito bom. Cara, A gente tem algo comum também, assim, que eu fiz teatro também minha vida inteira, né? Minha primeira peça foi com a minha mãe, na igreja. É mesmo? Que interessante isso, com a mãe. Com a minha mãe. Ela, depois eu lembro quando eu fui estar no Brasil, eu perguntei pra ela se ela lembrava, ela, óbvio, né, que minha mãe lembra. Ela falou assim, eu lembro, pô, eu que escrevi a peça toda, fiz tudo. Tua mãe que escreveu? Minha Como mãe é que é o nome da tua mãe? português, Marina. Marina.
Aí depois ela me falou, eu que escrevi e tal. Eu nunca esqueço, foi tipo a primeira Bonitinho. vez, assim, que eu atuei, né? O que Com a era a minha mãe. peça? A gente era mendigo. Eu dei uma segurada. Era mesmo Ô, isso. Marina, A gente era pobre. Eu lembro assim que a gente era pobre, eu tava com uma lata na mão, e a gente pedindo dinheiro. O que mais? Eu já não lembro tanto, não. Aí, tipo assim, aí alguém mandava a gente embora, sabe? Assim. A Sim. cena era essa. Eu chegava, porra, com a roupa esculachada. Peça de mais igreja, juntos, né? Olha Mais que interessante, juntos, é. juntos. Era É isso peça aí. de igreja, cara. Mas assim, depois eu fui seguir também Legal. bastante coisa, assim. Aí, tipo assim, até a tua oitava série foi teatro, que você falou. Gostava de teatro, gostava disso. Mas não chegou a pensar em seguir carreira como atriz mesmo? Assim? Cara, cheguei a pensar muito, mas a gente tá falando de uma sociedade um pouco complicada, né? Então eu falava lá em casa que eu queria ser atriz, e minha mãe falava, tá, mas vai fazer o que antes, né? Fazer alguma coisa antes que te dê, né, financeiramente. E hoje, assim, eu acho que é uma forma muito madura dela, né, de ver, porque eu acho que quando a gente tem pais e a nossa geração que sofreu, né, de uma geração que teve tantas faltas, às vezes, né, dependendo da classe aí que a gente é. Tu é de São Paulo, né, Ju? Eu sou de São Paulo, da Penha, Zona Leste. E aí, o objetivo dela era, vamos, né, profissionaliza, tenta fazer alguma coisa que você vá conseguir, né? Eu sou filha única ainda, minha mãe super carinhosa, meus pais, né, um abraço pra eles, maravilhosos. Então, sempre foi esse lugar. Gostava muito do teatro, queria seguir, mas eu falei, bom, deixa eu pensar em outras coisas, né, assim, também, pagar um pão. Então, foi indo. Quando eu saí do colegial, resolvi fazer publicidade, fazer comunicação social. Então, aí eu fui para a faculdade de comunicação social, publicidade e propaganda. Como é que... O que é... Como é estudar comunicação? Porque eu sou curioso, né? Eu entro de gaiato nas coisas, porque eu fiz tecnologia, não é nada a ver. Mas o que se estuda na comunicação? Estuda ser podcaster, por exemplo? Não, né? Cara, eu acho que ser podcaster não, mas vamos dizer que eu fiz... Ai, não vou falar a minha idade de novo aqui, quanto tempo que eu me formei. Tem o que 15, mais, já nem sei quantos anos, né? Então, naquela época, a comunicação estava um pouco diferente. Então, a gente tá falando aí de um áudio, uma rede social que não existia. Então, a gente falava de divulgação em, né, comerciais, propaganda de TV, horários nobres. Eram coisas mais, estratégias um pouco mais que a gente não tem hoje. Então, na minha época de faculdade, a gente não tinha Instagram, né? Não tinha Facebook. Tudo isso começou a vir depois, né? Esse lugar da mídia. Então, é interessante, né? Interessante para mim que estudei naquela época ver a transição, né? Então, a gente abordava, eu acho que num contexto geral, muito da sociedade, das formas de comunicação, TV, jornal, né? A forma de comunicação escrita, falada, como que você quer abordar, né? Uma marca, uma ideia, levar o que para frente, né? De que forma que você traz essas informações para o público. E se eu for falar todas as aulas, já nem me lembro, imagina. Não, mas é interessante, né? Você ter falado isso, que você pegou realmente todas as fases. Não tô te chamando de velha, pelo amor de Deus. Não, mas pode chamar também, que né? Não, eu tenho 36. Não precisa falar a sua idade, Tá mas bom. talvez que a gente tá próximo. Estamos pró, 37. Ah, então. Tá bom, pô, é a mesma maninha. coisa. Então, somos da mesma geração. Hum. Mas é interessante, né? Tipo, você pegar todas assim, né, as formas ali, né, de comunicar e tal, e hoje você está na frente de um meio de comunicação E também, hoje- né? exato. Eu, por exemplo, eu sempre quis fazer algo com internet. Só que aí o único meio que eu me vi fazendo foi esse, de podcast. Então, tipo, tive que esperar meio que aparecer o podcast pra poder, sabe? E achou, né? Desenvolver, e achei. E achou. Isso é bem interessante. É o que a gente chama do Ikigai, né? Ikigai. Aquele centro, uma teoria daí, que você acha aquilo que você é bom em fazer, aquilo que o mundo precisa, aquilo que as pessoas precisam, aquilo que você é bom em fazer, aquilo que te dá dinheiro, né? Você coloca 3 ciclos assim, aí o que tem no meio é aquilo que faz brilhar. Então, você achou dentro da tecnologia, da comunicação e o podcast, tudo isso que juntou tudo, achou o teu gol na vida. Eu descobri que eu gosto de conversar com as pessoas. Eu tô descobrindo também agora esse lugar da conversa mais fluida, eu acho. Isso é gostoso, isso é bom. Acho que Essas a trocas. gente tem conversado muito por WhatsApp. Hoje em dia, né? E aí acho que falta um pouco essa conversa assim, olho no olho, e as pessoas trocarem mais ideias, assim. Perguntas e respostas. Saber mais sobre o outro, né? Na verdade, não é nem acho que pela internet, a tecnologia, mas é o interesse pelo outro. Eu acredito que ele foi se perdendo, né? Com o tempo.
Então, aí num programa, né, de um até que você falou uma coisa podcast, bem pra você interessante. fazer perguntas. As pessoas não estão acostumadas a, né, alguém perguntar, conta da sua vida, me fala de você, como é que você tá. Hoje em dia tá mais difícil, né? Todo Tá mundo mais já tira as difícil. conclusões pelas redes sociais, né? Vamos dizer assim. Então é... Aí, a gente deu uma viajada agora. É maneiro. O podcast é bom Que é por 2 isso. podcasts. Hoje eu tô aqui, eu tô achando que eu também, às vezes, Não, mas tô por animada, favor, viu? Eu não me animei é com essa isso. história de podcast, que agora eu já tô, eu sento no meu trabalho e já começo a fazer perguntas. Oi, pessoa. Cara, é isso. Eu costumo sempre pegar o histórico, mas agora tu puxou um negócio assim. Ok. Tu já sentiu alguma mudança já na sua forma de conversar depois que você começou a fazer podcast? Eu acho que já. E olha que é pouco tempo, É. né? Já. Ó, uma coisa que eu percebi Já. em mim, não sei se ainda já aconteceu contigo, mas antigamente eu não era muito de puxar assunto. Hoje, se rolou já um oi com a pessoa desconhecida, eu já começo a fazer um podcast com ela. É, Automaticamente. né? Eu sempre fui meio jornalista, assim, eu gosto dessa coisa Aí. meio investigativa, né? Mas o lugar do podcast, isso que você falou, é muito interessante porque a gente se assiste, né? A gente se vê. E a gente se vê numa conversa. A gente não tá se vendo num vídeo ali, cantando, né? Fazendo uma... Ou né? A gente tá se vendo ali numa conversa. E aí você começa a se dar conta de que você realmente é muito doido. Mas é um processo de... Peraí, eu acho que eu consigo falar. Cara, eu acho que isso foi uma pira que eu e o Pupilinho a gente teve lá em casa, quando a gente fazia o podcast lá em casa. Teve uma vez que a gente tava vendo, acho que o Flow, foi um corte do Flow. Aí ficou ele tava no sofá e eu tava em pé, de braço cruzado, olhando a televisão. Aí eu falei, cara, tu reparou que a gente tá aqui os dois parados, vendo uma outra pessoa na televisão parada falando? Falei, que bizarro, quando a gente nunca fez isso assim, pelo menos assim, na nossa geração, sei lá, crescendo assim, vendo uma pessoa parada conversando com outra. Não é que bizarro? Não foi isso, lembra? Que aconteceu? Acho que foi no episódio do Adriano. Sim. Adriano Imperador. É verdade. Que a gente guarda do Didico, né? A gente é flamenguista. A gente é flamenguista. E, Tá. aí, caraca, aí a gente ficou assim, tipo assim, caraca, parado assim mesmo, assistindo. Porque geralmente, assim, podcast pessoas, sei lá, estão ouvindo e estão fazendo outras Outras coisas. Né? coisas. Não, a gente ficou parado assim mesmo, olhando a TV. O poder, né, de atrair, de dar informação, o poder da informação. E mais do que isso que você faz há quantos anos que você está 4. fazendo? 4 4 anos já, anos. olha só. Há 4 anos compartilhando informação. E eu acho que não tem nada mais poderoso do que a gente compartilhar informação, né? Sim. Porque informação vem com tempo, e tempo é dinheiro, né? Então, se você resolve compartilhar esse tempo, esse, né, entre aspas, que seria, então tá de parabéns. E como é que você desenvolveu essa parte jornalística, Ju? Tá, vambora. Porque, né, tu fez a faculdade de comunicação. E aí eu fiz a faculdade de comunicação. Na faculdade de comunicação social é interessante porque você tem uma vertente que no final você pode escolher aonde você quer focar. Se você quer audiovisual, se naquela época, né? Se você queria publicidade, uma coisa mais específica. Eu gostava muito da publicidade, gosto até hoje. Foquei na publicidade. E sempre gostei de escrever. Então, escrita pra mim, de novo, né? Lembra aquela menina que era um pouquinho mais introvertida, mas gostava dos elementos de comunicação através da arte. Então, escrita pra mim era uma coisa muito maravilhosa, assim. E aí, quando eu me formei, eu comecei a entender os lugares ali da comunicação, assessoria de imprensa, o editorial mesmo, começar a escrever as matérias, né? Entender o lugar do jornalismo foi quando eu me interessei mais. E aí, fui ali, fiz um curso ali, uma pequena pós, para tirar o MTB na época, né? Que a gente precisa. E comecei a trabalhar nessa área de comunicação um pouco mais focada no jornalismo. Então, Rapidinho, o que é o MTB mesmo? Eu não sei. é uma licença, né? Para você poder... Tipo aquele DRT? É DRT de ator Tá. e o MTB era na época de jornalista. Nem sei até se hoje, como é que tá no Brasil isso, Entendi, mas show. né, desculpem aí se eu tô falando uma besteira hoje em dia, Obrigado. mas... E o DRT também, né? Que é o de ator. E aí, super me interessei por isso e comecei a curtir e querer encontrar lugares dentro da comunicação que eu pudesse aplicar esse lugar da escrita e, sabe, uma coisa mais assim. Foi quando que eu comecei a ir mais para esse lugar. Trabalhei numa assessoria de imprensa há alguns anos, ou então eu ia para dentro de companhias, trabalhava nas empresas na área de endomarketing, né? Escrever todo o material publicitário interno, externo e tal. E aí fui indo na minha trajetória desse jeito, buscando a comunicação, mas sempre com uma vertente na escrita, né? Aí depois fui editora de um site de viagem, mas também na parte da escrita. Por último, trabalhei numa empresa também maravilhosa aí de física quântica. A gente fazia uns métodos comportamentais, a Quanto, até um beijo para Cláudia. Mas sempre também na parte de criação de conteúdo, editorial, todas as coisas assim, né? Mas, agora tu me deixou bem curioso.
Mas como é que se cria um texto? Porque assim, por exemplo, física quântica não é uma coisa que você domina. Eu tive que aprender, você tem que aprender, né, para você fazer antes, né? Essa é uma empresa muito interessante, porque a gente faz, criou-se um produto ali, né, que é um método de perguntas que mistura uma análise da PNL, que era uma programação neurolinguística, Sim. com hipnose e física quântica ali, traz umas duas bases de perguntas, né? Como você se vê no mundo e como você acha que o mundo te vê. E aí, de acordo com as palavras, né, que é aquilo que trabalha no seu cérebro, com a PNL, como que você responde, aquilo te cria um mapa comportamental sobre você. Então, a gente trabalhava dentro das empresas com esses mapas comportamentais, né? Então, pessoa certa no lugar certo, né? Então, Entendi. às vezes, né, melhorar a contratação e, enfim, né? Tipo aquele famoso teste vocacional, é isso? Como se fosse isso, né? Mas daí, por exemplo, né? Vamos achar dentro de o que seria uma comunicação escrita ou como é que uma assessoria de imprensa. Qual que é o seu brilho? Qual que é a sua cereja, né? Então, nesse caso, vamos criar artigos, por exemplo, um técnico da época de eletricidade que sobe nos postes, né? É uma função que é um pouco perigosa. Então, numa época, eles começaram a fazer uma análise que estava tendo muito acidente dessas pessoas, né? Na época. Então, eles foram fazer esse mapa comportamental lá com a Quantum, e aí viu-se que o estilo de pessoa sendo contratada era diferente. Tinha que se contratar com um tipo de pessoa que era uma pessoa mais calma, eram pessoas que iam obedecer regras, que não ia esquecer de colocar nenhum cinto de segurança, tananã. Então, quando você contrata certo, você acaba evitando... Olha, eu fazendo, né? Tem uma propaganda aqui. Mas você acaba evitando, assim, né? Acidentes e coisas assim. Mas é mais ou menos isso, né? Então, para trabalhar com maneiro. isso, a gente... E a física quântica, na verdade, é um movimento e entendimento aí daquilo que não se vê, mas que existe, né? Somos todos uma partícula de energia aí fluindo nesse mundo. Então, todo o resto é energia. Eu digo também, assim, nessa questão... Acho que a escrita, ela é meio que... É uma técnica, né? Porque, assim, o que eu quis dizer é que como é que você consegue escrever sobre diversos assuntos, sabe? Tá. Pegando assim, pô, tu falou, uma hora você estava fazendo endomarketing, depois estava na assessoria de imprensa, depois estava na empresa de física quântica. E como é que assim, se aprende mesmo a escrever sobre diversos assuntos, assim? Como é que, tipo, sei lá, eu penso como se fosse um ChatGPT da vida hoje lá, que você bota assim, eu quero escrever sobre isso, me dá um texto sobre. Quase... Para escrever em si, dependendo de uma escrita vamos supor assim, né? Vamos falar de uma escrita publicitária, você tem técnicas, estratégias, né? Um texto de uma assessoria de imprensa. Então, você faz um resumo. É basicamente aquilo que a gente está fazendo aqui, que você está fazendo no podcast, né? Então, você faz um trabalho de, primeiro, researching para entender sobre isso. E aí, você vai trabalhar em cima daquilo que você entendeu e criar, né? A partir daquelas estratégias. Então, assessoria de imprensa, você tem que ter um texto, né, um título chamativo, um resumo muito chamativo daquilo, tananã. Mas sobre essa diversidade de coisas, eu acho que a minha cabeça sempre foi muito rápida. Eu acho que isso é uma coisa muito, assim... sabe assim, é muita informação. E eu gosto de trabalhar com muita informação ao mesmo tempo. Eu nem consigo entender às vezes. Mas eu gosto disso, de entender esses lugares diferentes. E aí, quando eu entendi aqui, eu quero entender ali, o outro ali, aí vai indo. Entendi. Tá. E qual foi a coisa, assim, que você mais gostou, assim, de escrever até hoje? Cara, o que eu mais gostei de escrever... o que eu mais gostei de escrever, eu vou falar que nem foi sobre escrever em si, mas foi sobre o que a experiência me deu. A primeira viagem que eu fiz saindo do Brasil foi através do meu trabalho. Eu era editora de viagem de um site da UOL que chamava Adoro Viagem. E eu escrevia Acho muitas... que já ouvi falar já desse hoje em tutorial. dia ele não tá mais... Ele é bastante, né? Enfim, não tá mais aberto. Já tô há 10 anos aqui na Irlanda, né, gente? Então tudo que eu falar do passado, vocês colocam bastante tempo aí já pra tá entender. 10 anos aqui. 10 anos. Esse podcast vai durar umas 3 horas, tá? Você para. Eu já falei pra ele que, olha... 10 anos tem história. 10 anos. Mas, enfim. O que a gente tava falando mesmo? Tá, vamos embora. Sobre escrever, eu lembrei. Foi sobre escrever. Isso, eu lembrei. Você me eu perguntou sobre a perguntei viagem, isso? Porque foi a coisa que você mais O que gostou eu de mais escrever. gostei de escrever. Pronto, eu trabalhava como editora nesse site. E aí, que já era uma puta de uma experiência gostosa na época, eu era bem mais nova e eu era editora do site, ou seja, eu tinha estagiários ali, né, que eu revisitava matérias e publicava matérias e tudo mais. E eu atendia esse site e a gente recebia sempre
É interessante trabalhar num site de viagem porque você recebe matérias de sites de países, até de freelancers que querem vender. Então você consegue tem muita gente que viaja, né? Jornalista de viagens viaja muito assim, né? Gratuitamente, entre aspas, mas para poder fazer a divulgação dos lugares. E a gente recebeu um convite na época para cobrir Curaçao. Curaçao, você conhece Curaçao? Já ouviu falar de Curaçao? A última vez que eu ouvi falar muito de Curaçao foi por causa da Blaze. Da Blaze? É. Porque lá é meio que um paraíso fiscal e eles não têm taxa. E aí eles abrem empresa lá. Entendeu? Principalmente, pode ver que a maioria das empresas de cassino é tudo sede em Curaçao. Curaçao tem uns cassinos. Então, pois é, menino. Mas é um lugar lindo, hein? Nunca fui ainda. Nossa, Eu não fui Caribe, ainda, na verdade. ali nas Antilhas Holandesas. É maravilhoso. E a gente recebeu esse convite para fazer uma cobertura aí, para fazer uma viagem para Curaçao. E eram 5 jornalistas que tinham sido escolhidos ali do Brasil, né? Um de São Paulo, um de Belo Horizonte, e ela tinha me escolhido. E aí eu fui, primeira viagem, eu nunca tinha saído do país. Caraca, podia ir pra Curaçao. E aí eu fui viajar a trabalho para escrever sobre o lugar, sabe? Para colocar uma matéria, publicar ali. Então eu tava trabalhando, escrevendo, publicando a matéria. Foi uma experiência, 10 dias, assim, tudo Mas aí perfeito. O que você faz quando você viaja assim a trabalho, né? Pra escrever sobre o lugar? Aí você conhece o lugar, mesmo, aproveita né? Bota mesmo. o biquíni, vai pra praia. Pô, aí você é levado, eles te levam para os melhores hotéis. Eles querem que você veja o melhor da ilha. Entendi. Para você poder divulgar o melhor da ilha, né? O melhor do país em si, né? Aí foi muito bom. Foi uma puta experiência. Nossa, o primeiro avião que eu peguei saindo do Brasil, eu chorava, né? Eu subia, eu chorava. Foi demais, foi muito gostoso. Caramba. Acho que... E rolou mais viagens assim, internacionais depois? Rolou com outras empresas. Engraçado, né? Mas eu sempre tive... Eu acho que é meio... Assim, interessante isso. Mas eu geralmente já trabalhei para algumas empresas, assim, viajando. Logo depois, quando eu fui para Quantum também, eu fui para New Orleans 2 vezes. A gente foi para New Orleans também, na trabalho, que a gente tinha um projeto lá, que era o Building Your Destiny, né? Que era um movimento também mais, assim... guiado, né? Tipo, né? Uma mentoria mesmo, né? Sobre um desenvolvimento pessoal. E a gente foi para New Orleans. Que experiência. Que irado. Que delícia. Que lugar, gente. Que lugar. Caraca. Muito bom, muito bom. Aí foi a partir daí que surgiu a vontade de vir pra Irlanda? E aí foi a partir daí, porque assim, você começa Imaginei, a fazer... Né? Viagem, começa a viajar. Começa a viajar, e assim, a gente tá falando de eu viajar, desculpa que eu tô coçando o olho aqui. Não tem problema. A gente fala de viajar com inglês básico, né? Com the books on the table ali. Tava viajando, fazendo o máximo que eu podia ali. Com um pouco do que eu tinha. Mas sempre ali, né? Fake until you make it. E é isso. Ia. Até que nessas últimas viagens, já conhecendo várias pessoas, enfim, né? Eu falei, não, peraí, eu preciso desse inglês melhor, eu preciso desse inglês fluente, né? Até pra área que eu tava. E aí foram vindo essas vontades ali. Sempre tive vontade de sair do Brasil, na verdade, né? Não sair do Brasil, mas passear. Eu tinha muita vontade de ir pra Austrália quando eu era mais nova. Acho que não. Quem não tinha, né? Vontade de ir pra Austrália. Pois. Mas eu acho que depois de ter trabalhado bastante, ter começado a fazer essas viagens, né, a trabalho, aí eu senti ali uma necessidade de falar a língua, né? Então eu acho que eu vim para a Irlanda para 6 meses. A princípio eu falei para minha mãe, eu tô indo só 6 meses. Falei para minha chefe na época, né? Por favor, me ajuda aí, me manda embora, eu preciso 6 meses. Todo mundo, beleza, 6 meses você já volta. Foi isso. Agora, a pergunta de 1 milhão. Qual é a pergunta de 1 milhão pro Pilim? Você sabia onde era a Irlanda? É claro que eu sabia onde era a Irlanda. Não, ela trabalhava com viagem. Não, mas a pergunta é, por que Irlanda? Por que Irlanda? Cara, se eu falar que eu sempre gostei um pouco da Irlanda, né? Eu não sou daquelas que não sabia, não. Eu gostava. Tá, aí, ó. Não, é sério, eu vou ser real. Você é a segunda pessoa. A segunda? Nesses quantos milhares de programas você já fez? Eu sou a segunda? A maioria não sabia nem onde é que a Irlanda tava. Não, eu sabia. Eu gostava. O que eu gostava? Eu gostava da cultura celta já. Eu sou... Aí a gente fala de um outro lugar daí, né? Um lugar meio espiritualidade universal, fé e conhecimentos extrasensoriais. Então vamos falar disso. E eu disso. gostava muito da cultura, né? A cultura, as músicas, né? A cultura celta, a cultura dos duendes, dos druidas, né? Assistir os filmes, enfim, né? Eu tenho um pai que também é muito viciado em filme, ele assiste várias coisas, assim. Cinéfilo, né? Cinéfilo. Muito obrigada. E eu gostava muito da Irlanda, eu achava interessante.
Mas a decisão de vir mesmo, né? Eu acho que foi pela possibilidade financeira que a Irlanda nos dava na época, 10 anos atrás, né? Eu não sei como é agora, acho que tá mais difícil. Mas na época, para mim, era o que era possível, né? Então foi útil ou agradável, na verdade. Porque quando eu realmente... Porque a gente tem vontade de falar, eu quero sair, quero fazer... Mas nunca tem aquela coragem, né? Precisa acontecer alguma coisa na sua vida, que daí você toma coragem, você fala, eu vou, pra onde? Aí falei, é isso, é a Irlanda. Até sair, assim, é o maior passo, né? E aí, sair. Aí depois que sai, tu vê, começar tudo de novo. É um desespero, né, bicho? Porque eu tava de desespero. Um dia antes de embarcar no avião, que sofrimento. Sério. Porque era tudo desconhecido também, né? Tipo, já tinha vindo pra Irlanda antes? Assim, nem pra viajar? Irlanda, não. Mas é diferente, né? Morar, você não... É isso, é que tu vai pra ficar de vez, assim. Ficar de vez. Eu já tinha feito um intercâmbio já em 2011, eu fui pros Estados Unidos. Só que eu fui já com o tempo certo mesmo. Que lugar dos Estados Unidos? Carolina do Sul. Aí... Só que a ida já tinha a volta já certa, né? Porque era só 6 meses, era um período da faculdade e voltar. Então foi tranquilo. Mas quando eu vim pra cá também... Foi assim. Bateu aquela assim, caraca, agora sem data pra voltar. Quanto e realmente, tempo você tá aqui? 7 anos. 7 anos. Sem data pra voltar, sabe? Assim, talvez nem volte. É muito doido. Pra morar mesmo. Então, assim, foi bem... Mesmo já tendo viajado bastante, assim, foi assim... Porque você viaja bastante, você volta. Agora você vai. E com uma data, mesmo que for 6 meses, é um período muito longo, né? Eu nunca tinha saído da casa dos meus pais, por exemplo, né? E já teria ficado 6 meses, assim, longe? 6 meses não, nunca. As viagens eram curtas, né, que eu fazia, então... E como é que foi se despedir dos pais? Ai, foi péssimo, foi terrível. Foi o pior momento, imagina. É péssimo. Eu sou filha única, eu sou uma filha muito apegada. Meu calafinho, Dona Diva, eu sou muito apegada. A gente tem uma relação muito próxima. E é difícil, né? Eu acho que a gente tem que valorizar essa coragem que a gente tem, né? Sim. Todos nós imigrantes, assim, que fazemos essa escolha, porque não é uma escolha fácil, não. E sustenta a escolha também, né? Porque não é só fazer a escolha, é sustentar ela também. Porque eu vi muita gente também, né? Indo embora, obviamente, né? Nos seus processos, ou porque terminava o curso. Mas eu vi muita gente que não sustentava, né? Eu não tô aqui para fazer isso, não tô aqui para fazer esse tipo de trabalho, ou eu não tô muito frio, ou, né? Então, num começo, dependendo do perrengue que você passa, você também tem que conseguir sustentar bem, né? Eu trabalhei de tudo aqui. Nossa, de tudo. Esse tempo foi... Tudo não, né, gente? Tudo não, calma. Assim, tudo que eu, né, que poderia... Tudo que conseguiu, tudo que deu pra fazer, né, a gente fez. Deixa eu tomar um gole. Obrigada, viu, Gaúcho? Dá licença aqui. Aí, ó. Foca nela aí, na saizeira do Gaúcho. Então tá derretendo. E se eu comer muito, vou ficar com a boca que toda... Dá um minutinho, aquele 1 minuto comendo. Leva 1 minuto comendo. 1 minutinho. Vai lá. Nossa, vamos comer. Você parou? É isso ou não? Não. Ah. A gente já fez isso já uma vez. Uma vez a gente teve um patrocínio de pizza. Aí a gente, vamos fazer o seguinte. Vamos comer? Vamos dar 1 minuto em agradecimento? 1 minuto de agradecendo aqui. Ficou 1 minuto comendo. Olha, tá bom. O meu, vou deixar aqui, daqui a pouco eu termino, né? Senão... Qual foi o teu primeiro emprego? Aqui? Cara, primeiro, eu fui numa deli, numa Spar, perto de um prédio que eu trabalhava. Fiquei ali também, acho que 1, 2 meses. Porque não deu. Tinha uma mulher lá que eu não entendia nada do que ela falava, eu não entendia nada, a gente não se entendia. Ela também não tinha paciência. Caramba. E eu tinha que fazer roll, né, um lanche, pra irlandês. E era assim, já num lugar, né, era um bairro. Então a galera chegava às 7 horas da manhã. Eu ficava parada com os pão assim, pode apontar. Foi terrível, mas foi isso. Foi numa deli. E aí depois trabalhei bastante tempo como se fosse num estoque, né, de uma loja virtual, com um amigo, até o Rafa, um abraço. E foi trabalhando depois, trabalhei num café, restaurante, ali no Temple Bar, no Vivaldi, fiquei uns anos ali.
Aí trabalhei enfim, garçonete, né? Assistente. Depois virei assistente de manager ali do café. E tudo isso em 6 meses? E Nesses depois... 6 Não, meses? menino. Nos Aí eu tô primeiros falando 6 da minha meses. vida. Ah, você falou... Ai, eu já tô indo embora. Não, me não, perdi tudo bem. aqui. É porque assim... Eu tô resumindo já É aqui porque pra tu você. veio pra ficar 6 meses. E aí, Ah, que mas foi que daí tu quando eu resol- tava aqui 6 meses, no final eu já falei, ai, não vou embora. Não tô conseguindo nem falar direito inglês. Entendi. Não posso. Entendi. Te acelerei tudo, né? Vambora. Não, de boa, de boa. É porque, pô, já falou um monte de pra eu falei, caraca, Já tudo saiu, isso em né? 6 meses, não. Pessoa, né? Aham. Caramba. Aí foi manager e tal. Mas eu queria falar da questão do misticismo aqui na Irlanda. Isso também te atraiu pra você vir pra cá, né? Isso me atraiu. A Irlanda é um lugar mágico. Uhum. Eu considero muito mágico. Como é que isso entrou na sua vida, essa questão astral? Ah, Posso mas dizer? aí agora sim. É assim que se fala, Uhum. então é só... Eu acho que você é muito nessa pegada, né? Ju é muito holística. Eu tava brincando. Holística, né? Você holística. brinca que eu sou holística. Eu falo holística. Holística. Sei lá como é que se fala. Até agora eu não aprendi, né? Cara, isso é um assunto que eu gosto bastante. A gente tem que tomar bastante cuidado também, às vezes, né, com algumas questões aí, porque a gente fala... Eu acho que a espiritualidade, como várias coisas na vida, é um assunto bem sensível. Eu chamo de espiritualidade, né, porque eu acho que é esse lugar da matéria daquilo que a gente não vê, né, mas que existe. Então, considero que eu nasci assim, se eu puder explicar, né, porque desde muito criança eu tenho experiências... experiências, né, assim, com a espiritualidade e seus lados aí. E que foi preciso pra mim, quando criança, aprender a entender um pouco mais, né, sobre alguns assuntos relacionados à espiritualidade. Tenho uma família também. Tive avós e avós. Eu tenho uma avó maravilhosa que, enfim, não tenho mais os meus avós vivos, mas que me deram muito ensinamento. Era uma mulher muito curandeira, assim, né? Lá do interior do Paraná. E eu cresci numa família, vamos falar de fé, né? Com muita fé, entendimento sobre a espiritualidade. E eu acho que respeito, que é o que, pra mim, é o que guia a minha vida, assim, né? Eu acho que o respeito com tudo. Respeito com a natureza, respeito com o ar que a gente respira, respeito com a espiritualidade. É claro que existem muitas ações que a gente, como ser humano, pode tomar para ser cada vez melhor. Também todo o meu processo, né? Como desenvolvimento, enfim, tudo mais. Mas entender que, cara, que pelo menos eu não acredito que a gente morre e vira pó. Eu acho que existe um caminho, né? Eu acredito muito, né? Onda energética, a gente tá aqui ouvindo a nossa voz, né? Quem tá nos vendo. Então, assim, é untouchable, né? Coisas que a gente não toca. E o mundo espiritual é da mesma forma. Então, falei um monte, mas para dizer que eu acho que desde o comecinho, desde pequena, eu já senti o mundo de uma forma um pouco mais diferente, assim. Né? Sempre me atraiu mais esse lado daquilo que a gente sente. Mais daquilo do que a gente vê. E aí, quando você chegou na Irlanda aqui, você sentiu... Senti demais. Como é que foi? Nossa, senti demais. Você não sente? Eu não tenho essa sensibilidade. Assim, Ser não sensitivo. Tem. E olha que eu já me enfiei em cada buraco, assim. Tipo, ó... Dos mais bizarros, tipo, já me enfiei em banheiro que a pessoa tirou a própria vida dentro do banheiro. Porque... A pessoa que estava morando nessa casa, ela via, né? A imagem de uma menina e tal, não sei o quê, que foi a menina que... Né? E aí, depois meu pai me contou e tal. Aí, uma vez trabalhando nessa casa, eu fui lá e me enfiei no banheiro pra ver se via alguma coisa. Não vi nada. Então, tipo assim, não tem nada, não vejo nada. Não, sim. Então, eu já fui numas festas aqui, sei lá em Leitrim, assim, aqui no interior já. Vi nada também. Vejo nada, cara. Mas não é sobre ver, né? Você sabe que não, a gente tem... Mas assim, eu tenho um certo... Assim, às vezes eu sinto o peso do ambiente, assim. Tá. Chega algum fulaninho ali meio esquisito, já... Não sei se é por ser carioca tu já fica escaldado de alguma forma ali. Mas é brasileiro, né? Aquelas... Tu já olha assim, tipo Você assim... já tá sempre de qual olho. É o papinho dele. Qual foi dessa pessoa aí? Qual foi desse menino aí? Não, mas já aconteceu também de já tá fazendo evento, por exemplo, da minha casa. E aí chegou uma pessoa levando outra. Aí essa outra pessoa que, pô, trouxe um peso, assim, enorme, assim. Meio que a casa toda ficou em silêncio. Aí aconteceu um negócio lá, essa pessoa foi embora, tudo voltou ao normal. Umas coisas assim, sabe? Interessante, Que já vivi aqui.
E tá vendo? Tudo isso é vibração, tudo isso é energia. Porque é tudo, né? Eu acho que assim, eu tenho todo o meu respeito por todas as religiões, né? Eu não me considero uma pessoa religiosa, eu me considero uma pessoa espiritualizada e com bastante fé. Com respeito com todas as religiões, né? Porque eu acho que todas as religiões, se tem Deus, vamos falar da divindade, né? Em seu nome, como quiserem chamar. Mas se você tem esse lugar da energia, do entendimento de que existe algo a mais aí, né? Que nos guia, eu acho que é o que a gente precisa, né? Então, gosto aí de todas as religiões. E aquilo que eu estava querendo te dizer agora é que é isso, aquilo que a gente chama na espiritualidade, no Allan Kardec, né, de mesa branca, de mediunidade, né? A mediunidade, todo mundo é o tipo médium, porque você nasceu, isso daqui é uma carne, né? A sua energia, né? A tua soul, a tua esfera, a tua partícula, ela tá além dessa... Então, todos somos médiums, né? Que é o fato de você estar conectado a alguma coisa, você estar conectado ao lado, né? Que não seja dessa carne. A mediunidade é de várias formas, ela é visual. Eu acredito que hoje em dia, assim, a gente tá meio que perdendo os acessos, sabe, com isso. A gente tem que tomar um pouco cuidado, porque a gente vai deixando de ser de ter as nossas habilidades por deixar de acreditar, né? Então, é mais ou menos isso que acontece. Mas só de ser sensitivo e de você, sabe, sentir, entender e se sentir, né? Porque eu acho que o maior beneficiado disso somos nós. Desse processo. E tu já viu alguma coisa aqui na Irlanda? Tipo, já viu fantasma? Daí você coloca em umas situações complicadas. Sério mesmo? Então deixa pra lá. Foi mal. Não, eu acho que assim, eu sempre quis ver fantasma, nunca vi. Então, é que são experiências delicadas, eu acho, né? Dependendo das experiências. Mas já passei pelas minhas experiências aqui na Irlanda, né? Eu acho que... Já passei. Eu vim num lugar também com a espiritualidade, assim. Fui na igreja católica, fui batizada na católica. Depois gostava do Allan Kardec. Eu já fui em bastante cultos. Eu gostava de ver os cultos da igreja cristã. Gostava muito depois. E encontrei, tipo, a Umbanda. Trabalhei bastante tempo na Umbanda, né? Até antes de vir pra cá. Então, eu acho que hoje eu me vejo num lugar... De ter o entendimento, sabe? De ter minha fé e de conseguir... Ok, eu sei o que eu tô fazendo. Hoje eu consigo ter esse lugar de confiança com esse caminho, sabe? Que não é fácil, porque pra chegar aqui foi bem complicado. Não, e também... Pô, eu já moro aqui na Irlanda tem 7 anos, então eu sei que assim, como que as coisas aqui mexem com a gente, né? E também não foi fácil também nesses 10 anos, né? Tendo essa sensibilidade e passando por todas as coisas. Exato. Por todos os processos que a gente passa aqui, né? Que são muitos, né? Que são muitos. Né? É muito. Então, assim, e pra você ver, mesmo com tudo que você trabalhou aqui, você ainda faz arte até hoje. Você ainda canta. Cara, eu vou fazer arte pra sempre. Como é que... Deixa eu cortar. Não. Como é a sua vida na arte aqui na Irlanda? Como é que começou? Cara, vambora. Gostoso. Porque acho que quando eu te conheci, acho que eu te vi cantando. Acho que já foi já no Cantito, não lembro agora. Foi. Ou se foi no evento antes, não lembro. Foi cantando. Acho que foi no da Bia, né? Eu acho que foi quando eu tinha apresentado. Perdão. Foi o primeiro engineer da Bia que eu apresentei. Isso. Verdade. Você foi evento. apresentadora, é isso. Depois eu te vi cantando, é isso. Foi. É isso, esse lugar da arte. Bom, aí eu saí de lá. Eu sempre trabalhei com... Não falei, né? Voltando lá pro Brasil, fiz a comunicação, fiz o jornalismo. Trabalhei bastante nisso, mas eu, quando já estava um pouco fixa, me sentindo equilibrada, eu fui fazer teatro, né? Então, eu me formei em artes cênicas no Brasil. E então, a arte comigo no Brasil, até antes um pouco de eu vir para cá, eu tinha esse lugar do teatro, da arte. Então, a gente participava de uma companhia, a gente sempre tinha peças em cartazes. Então, por anos, eu fiquei fazendo sempre o teatro, mas, como até hoje, né? Sempre a arte, mais algum trabalho de renda extra, né? Vamos se dizer assim. Então, fiquei muitos anos no teatro ali, e aí vim pra cá. Quando eu vim pra cá, no teatro, trabalhando, vim pra cá, eu falei, não, quero relaxar, né? Vamos relaxar, até porque aí você não tem muito tempo, né? Você precisa trabalhar, precisa pagar contas, precisa estudar inglês, precisa procurar trabalho, é muita coisa. Rapidinho. Eu sei que São Paulo tem bem mais gente e o mercado é bem maior, mas tu conseguia tirar um dinheiro legal com o teatro em São Paulo? Cara, eu acho que depende muito de como que... Depende muito de onde você tá como ator no movimento, sabe? Depende muito. Porque assim, na minha época, eu, por exemplo, fazia muita peça infantil.
Muita peça infantil, adorava fazer peça infantil. Cara, mas tinha semana que você saía ali com uma bilheteria que não dava pra você pagar a semana, né? Porque daí você recebe da bilheteria. Então, enfim, né? Existe essa estabilidade. Fiquei um tempo inclusive, acho que 2 anos, só tentando, ficando, né? Fiz uns curtas, fiz um longa até nessa época lá, mas tudo com produção independente, tem umas coisas assim. Eu já fiquei em cartaz já no Teatro da Gávea. Ó, que legal. Do Rio de Janeiro. Com a nossa companhia. Cara, só que a gente não tinha um famoso na companhia. E aí a gente, patrocínio, a gente ficou um mês em cartaz e saiu devendo. Saiu devendo o shopping ainda. Devendo assim, a gente pagou, né? Porque deu negativo, né? O que eu quero dizer. Mas aí você via umas peças assim, sei lá, que era um monólogo, mas era o Luiz Fernando Guimarães. Porra, aí era patrocínio pra caralho. Prefeitura, cacete, assim, um monólogo. Nossa companhia tinha 13 editores. É bem difícil. É difícil, né? É difícil. A gente tá falando de um mercado, a gente tá falando de São Paulo, Brasil, né? Nós somos talentosíssimos, né? No que a gente faz. Nós somos talentosíssimos. Então é um mercado competitivo, ao mesmo tempo em que é muita gente boa, né? Com muita oportunidade, mas é muita gente ao mesmo tempo. E pra mim, mais do que isso, o que ficava um pouco estressante era... Cara, você tem que fazer, você tem que tentar pegar um papel, né? Você tem que fazer ali um casting, um negócio, e você tá sempre naquele... Isso pra mim ficava um pouco cansativo. Esse lugar de você tá sempre... Que você, no final, tem que sempre se provar, né? Na maioria dos lugares da arte, você tá sempre ali tendo que... Às vezes, que se provar pra... Né? Se você entrar nesse mundo da competição, pra ganhar aquilo. Então, você fica muito ali um processo meio de ansiedade, vamos se dizer assim. Sim. Aí você veio pra cá e quis dar uma tranquilizada. Tirou umas férias da arte. Tirei umas férias. Aí aprender inglês, focar, fazer mesmo, né? tudo. E aí, como que eu voltei aqui? Não, eu rodei, não parei em lugar nenhum. Como que eu cheguei na arte aqui? Muita história, meu Deus. Ó, a arte aqui. Bom, 10 anos, né? 10 anos a gente tá falando aí de uma trajetória em que minha vida mudou um pouco, já foi diferente, enfim, vários sentidos dela, né? Relações e questões assim. Depois de um movimento, eu acho que eu passei, que eu fiquei um pouco, talvez, não digo perdida, mas um pouco... Ali sem muita, sabe assim, sem muita perspectiva. Foi um momento que deu um baixadão ali por algumas razões. E... eu comecei a pensar em outras formas, né? Eu sempre gostei da música, eu sempre, enfim, né? A Bia, no nosso podcast a gente fala, eu canto no ouvido da Beatriz desde que temos lá 6 anos, sempre gostei de cantar. Mas sem muito, nunca tive esse lugar, eu vou ali cantar porque quero ser cantora. Não, eu só gosto de, né, fazer a música. E eu lembro, olha, eu acho que um dos maiores, eu vou falar... que quem me ajudou bastante foi, para cantar especificamente, foi o Will Canella, do 353. Porque Legal. eu conheci o Will, eu lembro numa época que acho que eu estava trabalhando e foi um churrasco, enfim, a gente se conheceu, fez uma música, cantou com o pessoal, e depois de muito tempo que a gente se encontrou, ele falou, você não vai cantar, né? Não quer cantar? E eu falei, imagina, morro de vergonha. E não vai cantar. E ele faz isso com as pessoas, né? Interessante. É muito, muito importante isso, né? O quanto é importante a gente motivar o outro, né? E aí foi assim, essa motivação, sabe assim, volta a cantar, volta a fazer uma coisa assim. E aí comecei a cantar especificamente sobre a música, né? E foi assim que eu fui entrando na música, porque a música nunca foi um lugar fixo. Assim, nunca tive uma banda. A primeira banda que eu tive aqui foi o Brazuca Elas, né? Na época com os meninos. Então foi incrível. Antes disso, talvez, eu comecei a querer voltar a escrever, né? Então, eu tenho algumas coisas aí que estão guardadas. Então, foi assim que eu meio que recomecei. Mas eu acho que a arte me chamou, porque eu acho que é meio que acontece com a gente, né? Tem um momento que o universo nos chama para as coisas, né? Não é a gente que busca, né? Todas as vezes que eu tentei sair, acabei voltando de alguma forma. É. Por exemplo, eu fui dançarino. Quando eu parei de dançar... Você foi dançarino? Você não sabia? Não. Foi. Aí, fui. O que você dançava? Breaking. Eu dancei até com o Naldo. Olha só. Aí, quando eu saí do Naldo em 2015, que eu parei de dançar, aí ele me chamou pra ser o filmmaker dele. Que legal. Aí foi filmmaker. Aí depois,
Aí quando eu parei mesmo, aí continuei, aí comecei a fotografar. Aí fotografar. Aí parei de... Aí vim pra Irlanda, fotografei aqui, depois eu falei, Aí não, aí virei, fiquei... Aí quando eu resolvi parar, eu fui chamado pra ser um colaborador de um blog. Sendo colaborador de um blog, eu aprendi a fazer live. Aí agora de aprender a fazer live, virei podcast. Mesmo quando você não quer, Pois é. te puxa. É isso. E até as pessoas, assim, que acabei me dando em volta, assim, era tudo do mesmo, de alguma coisa do audiovisual e tal. Então acabou que... Nunca consegui sair, sabe, de verdade. Assim. E eu acho que é interessante isso, que puxa, né? Como as coisas puxam. Porque, por exemplo, aí eu indo pro lugar da música e fazendo a arte, eu faço a arte porque ela me dá prazer, né? Porque ela me faz me sentir bem, né? Por isso que eu acho que eu nunca vou parar de fazer arte. Eu pinto também, né? Pinto quadros, faço mandala, faço várias coisas. Caraca, porque eu preciso me sentir, eu me sinto bem com ela. Mas, o que eu queria dizer? Que agora, é a primeira vez nessa experiência, o podcast de novo, é uma coisa interessante, porque é a primeira vez que eu consigo trazer essa voz desse jeito, né? Para uma conversa e trocando dessa forma. E trazendo pessoas para esse jogo, que é uma coisa que eu gostava, porque eu gosto da arte do coletivo, né? Que nem o teatro. Você tem a companhia, você tem as pessoas, você tem o grupo, você tem as falas, né? Você se complementa um com o outro, você tem um espetáculo fazendo acontecer. E eu gosto dessa arte do coletivo, assim, né? Quando eu comecei a cantar, por exemplo, eu já queria outras pessoas para fazer o negócio comigo, assim, sabe? Essa necessidade de puxar as pessoas, sabe assim? De criar um coletivo, assim, mais saudável para mim mesma e, enfim, né? Para quem tá próximo. Mais ou menos nesse sentido. Então, agora o podcast tá sendo bem interessante, tá sendo gostoso. Conta aí, então, como é que surgiu a ideia do Brazuca Elas? Virar podcast, né? Porque antes era banda, Virou né? podcast, era uma banda. Era uma banda. Cara, porque o Brazuca Elas foi, pra mim, é um nome que é interessante, né? A gente, quando começou a se divertir com a música, né? Que daí comecei a cantar, e aí comecei pro cantito, né? A gente teve a Luísa também, vai ter a Luísa aqui. A Luísa já veio aqui no Talkando. Eu sei, agora a gente vai ter Luísa no Brazuca Elas. A Luísa, a gente tá aqui, ó, você. E aí veio essa vontade de fazer uma banda, e a gente foi fazer uma banda, né? E pra tocar juntos, né? E começar a tocar juntos. E dentro desse lugar, acho que eu teve uma conversa com o Diego e com o Henrique na época, como é que a gente vai chamar, né? Brazuca Elas, Brazuca Eles, não, Brazuca Ela. E aí a gente foi, né, nesse flow, a gente foi criando. Começou como uma banda. Que passaram, né, pessoas aqui por essa banda, passaram o Diego, o Henrique, a Vivian, a Sara, até que com o tempo ela foi, né, cada um fazendo uma coisa da vida, o projeto vai, né, tendo outras proporções e as pessoas, enfim, fazendo outras coisas. Só que o Brazuca Elas em si, um lugar de eu ter conseguido cantar, né, sair de um lugar onde eu tava, que era um lugar um pouco mais ali, né, não muito feliz, para ir num lugar onde eu comecei a me colocar na arte de novo e encontrar o meu lugar no microfone, né, encontrar o nosso lugar com a voz, né, no palco, ouvindo a sua própria voz, que eu acho que é o mais importante, é quando você consegue se ouvir, né, e eu precisava me ouvir para me recuperar, para me resgatar. Então eu acho que a importância do Brazuca Elas para mim, dentro desse coletivo, dessa transformação, ele ficou mesmo com a banda ali, né, tendo o seu recesso. E aí foi que eu comecei a pensar nesse lugar da comunidade de mulheres. Porque, de novo, eu gosto muito desse ciclo do coletivo, mas eu gosto muito do ciclo de mulheres. Então, no Brasil, eu já fiz, assim, já estive em diversos ciclos, né, de mulheres, de rodas, de cura, até da própria ayahuasca, né, vamos dizer assim. Entendendo esse lugar do feminino curandeiro, né, dessa mulher, dessa energia materna e curadora e transformadora que a gente tem. Entendendo também o lugar social, né, da mulher, que às vezes pode ser um pouco mais confuso, vamos se dizer, né, e até um pouco mais challenge, né, pode até se soar, né, a gente vem de um lugar, as mulheres ali, num passado, né, as gerações anteriores, as mulheres sendo colocadas em lugares de disputa, né, como sendo um produto, ou sendo um corpo, ou sendo isso, ou sendo aquilo. Então, eu acho que a mulher, ela vem nessa geração, nesse lugar de quebrando várias barreiras, né?
E eu já aprendi com muitas mulheres, né? Na minha vida eu tive a honra de ter amigas e familiares, né? Mãe, avó, mulheres que me trouxeram, assim, sabe assim, que é aquela faísca que tu precisa, né? Um negócio. E eu acho que foi isso, começou a vir. Antes do Brazuca Elas, eu até cheguei a brincar que eu ia criar a roda de mina, né? Que seria só as minas batucando e fazendo um som e tal. Aí acabou que não deu certo, a gente continuou com o Brazuca Elas, que tinha os meninos também, não era só as minas, mas... E aí hoje eu falei, por que não, então, a gente fazer o seguinte, vamos bater um papo com essas mulheres, né? Porque... Por exemplo, aqui na Irlanda, acho que a gente ainda não tem um podcast para falar de mulheres imigrantes, artistas, né? Desse lugar, da arte em si, desse sentimento, né? Disso que constrói, que... Enfim, basicamente isso. Que legal. E como é que tá sendo todo esse processo de conversar com as pessoas, de tentar extrair o melhor delas? Que esse que é o nosso... É o nosso dever aqui, objetivo. Né? É o nosso objetivo aqui, né? Como é que tá sendo esse processo? Você tá estudando? Você tem algum podcast, assim, que tirando Talkando, que você se inspira? Brincadeira. Mas, assim, como é que tá sendo esse teu processo, assim, de se transformar mesmo num host, né? Porque, assim, é um processo. É um processo. Até hoje eu aprendo. Assim, 4 anos fazendo, mesmo assim, até hoje, ainda... nunca para o aprendizado, né? Mas como é que tá sendo isso? Já gravou quantos episódios? Até a data de hoje? Até a data de hoje, mas me complicando aqui. Gravado até a data de hoje, porque esse programa está sendo gravado, tá, gente? Acho que já tem uns 8 episódios. 8 episódios. 8? Vai, eu Pupilim! Viu? Tá vendo? O diretor do Brazuca Elas também é o nosso aqui, viu? Pupilim tá em todas? Tá em todas. Então... Esqueci. Como é que tá sendo esse processo de ser podcaster? De ser host? De novo, é uma delícia. Eu gosto de ouvir, né? Eu gosto de ouvir histórias. Eu gosto de me inspirar em pessoas. E eu gosto de compartilhar também, né? Um pouco. Então, pra mim, tá sendo um aprendizado. Eu acho que até é diferente até de sair pra cantar ou sair fazer um negócio, né? Porque geralmente eu fico até mais ansiosa. Agora, sair pra conversar, de se colocar, abrir um assunto... E querer saber da vida de alguém, tô achando isso muito mágico, assim. Eu tô achando muito poderoso, né? A gente dar esse lugar, você abrir, criar um lugar e oferecer, né? E pegar esse microfone e falar, olha, vem aqui comigo. Né? E texto, eu tô tendo trocas incríveis. Olha, eu tô aqui até com joias feitas. Começa a vir os presentinhos. Uma das minhas amigas entrevistadas lindas, mas é tipo assim, as histórias, você se conecta com as histórias das vidas das pessoas. E você fala, poxa... Teve uma história que eu conectei mesmo, que eu achei que ela tinha menina. Eu vi a menina chegando aí com a maquiagem diferente. Eu olhei daqui de cima. Falei, caraca, a menina que tá com o olho roxo, mano. Mulher... Era uma maquiagem. Aí quando eu cheguei assim, era a maquiagem. Eu falei, gente... Caraca, eu nunca tinha visto a maquiagem da cara. Olhando de longe, assim, eu falei, caraca, a mina tomou um soco no olho, meu irmão. Porque uma vez, cara... Eu tava indo pro trabalho, isso foi no Rio. E aí eu vi uma mulher com o olho roxo, né? E, quando eu vi aquilo, me deu uma tristeza, assim. Ok. Sabe, assim, uma tristeza, tipo assim... Te levou pra um lugar, te remeteu a um lugar. Muito triste. E aí tinha um cara do lado dela, assim, que não era marido dela e tal, mas, assim, no final ele até falou assim, Deus te abençoe e tal, e saiu na hora, assim. Que ela tava sozinha no ônibus, assim, né? Tava o ônibus meio cheio e tal. E aí eu não consegui nem olhar pra ela direito, assim, porque eu fiquei, assim, me deu uma tristeza, assim, tão... E aí, no cenário, na hora que eu vi a sua convidada ali com a maquiagem, aí eu olhei assim de longe, assim, eu falei, caraca. Aí depois ela falou, não, que eu sou tatuadora. A Lene é maravilhosa. Tal, não sei o quê. Não, maneiro demais, Depois eu vi que eu já havia conhecido ela. Você falou de uma coisa aí interessante, né? Essa experiência, viu, né? Essa mulher com olho roxo e tal. A gente fala histórias reais e né, tenta ser bem descontraído nesse sentido, mas, de novo, eu tenho um lugar de entendimento e a gente sabe sobre o feminino, né? Existem muitas coisas ainda acontecendo, né? Existem ainda países com guerras veladas contra mulheres, né? Porque se você não tirar o seu turbante, você morre. Então, assim, a gente se acostuma com as coisas, né? Porque, enfim, estamos aí num mundo tecnológico, mas a gente sabe que ainda é um assunto, né, delicado em muitos lugares.
né? Se a gente for pro Brasil mesmo, enfim, né? Em qualquer lugar, né? Em qualquer lugar. A gente vê, falando do assunto mais grave, né? A vulnerabilidade, às vezes, ainda que a mulher sofre em determinadas situações. E eu também, por ser mulher, imigrante, já ter passado pelas minhas situações aqui, e em vários lugares, né? Vindo pra cá, a gente tava conversando, nossa, esperando o Dart ali, o trem, né? Eu falei, nossa, o metrô é um pouco mais rápido, mas eu jamais voltaria para pegar o metrô ali da Praça da Sé. Porque é difícil, às vezes, tu ser mulher dentro de uma sociedade, num movimento acelerado, você querendo fazer, você querendo você querendo fazer a mesma coisa que os outros, mas você também tem muita coisa ali que vai te tendo um obstáculo, né, no caminho. Então, eu acho que foi mais isso, esse lugar de vamos dividir vozes, vamos conversar sobre coisas, vamos... Eu tenho ideia a gente bateu o papo no começo, de o Brazucas também ter esse lugar da roda de temas, de assuntos, né? De assuntos desde os mais sérios até os mais né, interessantes e não muito sérios, um pouco mais leves, vamos dizer aí, para as mulheres. E o foco com elas é potencializar a voz das mulheres, que eu acho que é isso, as manas e as minas tem que vir junto. E ninguém recusou, né? Ainda assim, não. Todos os convites, pô. Não, mas assim, eu já recebi recusa aqui, mas foi não porque era por causa do Talkando. A pessoa não falava da vida dela. Sim. Ela assim, não quero ir, não vou em podcast não, amigo. Tipo assim, e realmente, eu nunca vi essa pessoa em podcast. Cara, acho que foi só... Foi a Arielle, a dançarina da Anitta, que ela é minha amiga. Da época lá do Rio, que eu dançava. Aí ela falou, pô, amigo, eu não vou em podcast e tal, não sei o quê. Realmente, eu nunca vi a Arielle em podcast. Olha, tá. Tem gente que não tem tá. Gente que não, tem realmente gente não que vai. É porque é difícil, né? É um lugar que é difícil você sentar e ali topar, contar da sua história, da tua vida, abrir tua história, né? Porra, a nossa história é o que a gente tem de mais sagrado ali, né? Essa jornada, esse aprendizado. Mas aí, por outro lado, também você vê que tem gente que gosta muito de contar a própria história. Tem gente que, pô, tu vai ver, cara. Vai ver que vai começar a gente a pedir. Pô, quero muito conversar contigo, falar as paradas e tal. Que gostoso. Eu quero maneiro, que venha cara. mesmo. Eu quero que preparada? aconteça. Tô preparada. Mas pra isso, né? Pra esse lugar ser também da comunidade, né? Não precisa ser eu sempre entrevistando, não precisa ser, sabe assim, ter esse lugar dessa voz, assim. E eu gosto de fazer aquilo, eu gosto de me sentir... Vou falar de uma coisa assim, porque eu acho que a gente fazer as coisas que nos sentem... É meio muito dual, né? Aquilo que a gente faz. Porque a gente também faz as coisas pra se sentir bem, né? Então, é isso. A gente encontrar esse lugar de fazer, de se sentir bem e... Enfim, né? Tá nesse meio do caminho aí. Tá feliz? Eu tô feliz. Eu tô feliz. E pra onde você já tem, assim, um caminho que você quer chegar? Um lugar que você quer chegar com o Brazucas? Ou o céu é limite, seja que o universo... O céu é limite. Mas eu acho que... Que é algo que dá pra você fazer pra sempre, né? Sabe disso, né? Conversar, bater um papo, trocar ideia. Eu gosto muito, de novo, da questão da comunidade. Então, eu acho que tem muito, muito lugar, sabe? Pro Brazucas, falando de comunidade, de mulheres, imigrantes, de artistas. E tem muito lugar para isso chegar num futuro, né? Até ser um coletivo, uma comunidade de auxílio, de apoio, quem sabe? Sabe assim, para mulheres. Acho que tem muita coisa. Mas eu tento só ir fazendo aquilo mesmo que tá no flow, sabe? Ir trocando e mudando. Porque é isso mesmo, é processo. Você vai se desenvolvendo, principalmente como host. Depois você vai ver, isso aqui é um negócio. Que depois você começa a ver o podcast já como um negócio. Aí você já começa a fazer umas publi, aí você vê que... é maneiro, tu vai ver. Vai indo, não né? Vou te contar, não. Tu vai vivendo. A gente vai te ajudando no caminho. Aí você viu só. Pra quem não sabe, a Ju é parceira nossa aqui, né? E grava tudo aqui no nosso estúdio. Que também é dela agora também. E o diretor também é dela também, né? Agora é tudo nosso. Tudo nosso aqui. No Estúdio Stalk aqui. Pupilinho, você tem alguma pergunta pra Ju? Não tenho. Só tenho que agradecer. Só agradecer. Eu que agradeço. Obrigado, Ju. Ju, quero te agradecer mesmo, de verdade. Adorei conversar contigo. Obrigada. Mesmo. Desejo muita sorte, muito sucesso no Brazucas. Tenha paciência. Obrigada. E acho que o maior conselho, talvez, que eu possa te dar é consistência. Seja só consistente, cara. Vai ter dia... Mesmo que vai ter dia que tu não vai estar afim de fazer, vai acontecer. Mas, assim,
acho que o respeito que você vai ter pelo convidado e pelas pessoas que vão querer assistir ali, tu vai ver que, putz, não, tem que manter. E aí é questão de consistência. E eu que agradeço demais. Consistência pra tudo na vida, pra né? Tudo, Vamos dizer que consistência, às vezes, eu tô tudo na vida. tentando a consistência aí da academia. Mas o podcast vai te ajudar a ter consistência muito em outras coisas, cara. Com certeza. Depois é um treino, Exato. Alimentação. Exato. Tu vai ver que tu vai conhecendo... Pô, tu vai conhecer tanta gente, cara. Tu vai ver histórias, assim, reais, assim, das pessoas falando e as pessoas realmente provando o que aconteceram com elas ali. Tu vai absorver muita coisa pra tu. Isso que eu digo que é uma das paradas mais legais do podcast, né? Você aprender umas lições, assim, que, cara, às vezes são mind-changing total, trocando uma ideia muito maneira. Uhum. Exatamente. É isso mesmo. Uma coisa, assim, por exemplo, que eu percebi em mim, eu não aprendo... Eu aprendo, lógico, com livro e tal, que eu tenho que ler várias vezes e tal, escrever e tudo mais. Mas eu conversando diretamente com a pessoa, eu aprendo muito mais e muito mais rápido. mais, né? E foi isso que abriu, assim, a minha mente, assim, pra poder criar o podcast. Mas coisas assim, pô, eu aprendo muito mais conversando. Então eu vou criar uma forma de conversar com a pessoa. Arrasou. E eu tô amando essa jornada, eu tô aprendendo muito também, tá sendo muito importante. Muito obrigada a você pela oportunidade também, né? Eu já cheguei aqui falando, olha, tem um projeto assim, assado, vambora. Mas foi por isso que a gente gostou, exatamente, né? Porque já chegou já com o que você queria. Acho que acho que o nosso, né, problema... Posso te incluir também? Sim. Acho que o nosso maior problema é que às vezes as pessoas vêm querer ajuda. Tá? Vou falar ajuda. Mas não sabe o que querem. Não sabe o que querem, não vem com nada pronto. Tipo assim, a gente tem a nossa estrutura, tu sabe que, pô, são 4 anos aí, né, trabalhando e tudo mais. Pô, e a pessoa chega assim, não sabe nem o que quer, e quer só, pô, não, quero ter um programa. Tá, o que tu quer? Não tem uma ideia, não tem um projeto, não tem não sabe onde quer chegar, não sabe com quem quer conversar, o que quer fazer. O que quer fazer. E quer que a gente faça. E quer que a gente faça. Aí chega a Ju, meu projeto é Brazuca Elas, eu vou falar com mulheres, de imigrantes, artistas. Pô, já veio tudo. Tem a data de lançamento, já tem data de lançamento, já tem os convidados, já tenho isso, o formato é esse, o tempo vai ser esse. Eu falei, Pupilinho, você vai ser o diretor, resolve com a Ju, resolve com a Ju, e é isso. Porra, não é? Simples assim. E agradecer a Bia também, né? Sim, nesse processo. A Bia, parceirona, minha mana aí de coração, desde sempre, basicamente. Sempre. Então, vocês arrasaram. Muito obrigada. Bia, show de bola. Um beijo, Bia. Ju, obrigado. Eu que agradeço, eu que agradeço. Mais uma vez, muito sucesso, consistência e vamos crescer nossos podcasts. Pra nós. E conte com a gente, tá? Muito obrigada. Obrigada, gente. É isso. Pupilim! Valeu, meu querido. Muito legal. Muito legal, muito bom. Esse mês tá sendo maneiro, cara. Sim. Março vai ser sendo muito bom mesmo. Gente, muito obrigado por ter acompanhado até aqui. A gente não teve as perguntas do ao vivo, porque esse episódio foi gravado. Semana que vem a gente vai ter o nosso, né, o 4º episódio da nossa série aqui do mês das mulheres, que é o mês de março. E ainda não sei nessa data ainda quem a gente vai gravar na semana que vem. Então ainda vai ser uma surpresa. É uma surpresa até pra gente. Até pra gente. Mas muito obrigado por ter acompanhado até aqui. Quero agradecer mais uma vez os nossos patrocinadores, o The Boteco Pub, né? O nosso pub e restaurante. Peça pelo Deliveroo. Não deixa de pedir o seu lanche, a sua porção lá de boteco. Também temos a Visas Ireland. Indique a Visas Ireland para aquela pessoa que está no processo de pegar o visto aqui na Irlanda, seja permissão de trabalho, visto por ser esposa ou esposo. Fala comigo. Não, é só te perguntar qual que é a empresa. Visas Ireland. Obrigado. Eu vou melhorar mais a dicção, pô. Não, tá bom. Agora foi. Visas Ireland. E também temos o Gaúchos Açaí. Peça seu açaí e o seu hot dog lá no Gaúchos Açaí, no Shopping Gerves, lá no quiosque do açaí. E também no Tala Square. Gerves, bem carioca, né? Gerves Mall, né? Isso. É isso, gente. Muito obrigado. Semana que vem a gente tá de volta. Esse foi o Talkando Podcast. Um beijo, boa noite, valeu. Obrigada, gente. Parou, não, peraí. Esquecemos um negócio. Esquecemos uma pergunta. Esquecemos uma pergunta aqui. Caraca, lembrei no 40. Quase! No apito final. Fala comigo. Juliana Calaf. O que é a vida? O que é a vida? Que isso, é novo? Agora você faz isso sempre no... Já tem uns 2 anos que a gente faz o que é a vida. Desculpa.
Eu não tava preparada. A gente se inspirou no programa Provocações, do Abu Janra. Porra, sim. A gente copia, mas a gente fala da fonte, tá? Ué. Tudo que é bom a gente copia, pô. Porque hoje em dia não é. O que é a vida? A vida é... Cara, a vida é uma grande oportunidade. É de ser feliz e de aprender. Um grande palco pra gente brilhar no que a gente quiser. Juliana Calaf, ladies and gentlemen. Obrigada. E com isso, encerramos esse episódio do Talkando Podcast. Muito obrigado a todos que nos assistiram até aqui. Muito obrigada. E até a próxima, até semana que vem. Um beijo, gente. Valeu, boa noite.